Numa das regiões de agricultura mais desenvolvida nos estados de São Paulo e Paraná, uma praga está assustando produtores e cientistas. É uma pomba que ataca as plantações de grãos e provoca prejuízos de milhões de dólares por ano. O rio Paranapanema corre por uma das mais importantes regiões agrícolas do país. Na maior parte do seu curso, ele vai desenhando a fronteira entre o sudoeste de São Paulo e o norte do Paraná. No lado paulista, a economia dos municípios da região depende da cana e da lavoura de grãos. Nesta época do ano, os agricultores estão plantando a soja. Além de se preocupar com a chuva, aqui o pessoal olha para o céu com apreensão por outro motivo: os bandos de pombas que atacam as plantações. Elas se transformaram na pior praga da agricultura da região. O grande bandido dessa história está aqui na minha mão, olha. É essa pomba que o pessoal da região chama de pomba amargosa. Olhando assim não dá para imaginar o estrago que ela está fazendo. Só nesse ninhal, aqui no município de Tarumã, os técnicos calculam que existam 10 milhões de indivíduos adultos, mais 4 milhões de ovos e filhotes. Isso sem contar os ovos, filhotes e aves que existem nos outros ninhais do outro lado do rio Paranapanema. Para enfrentar a ameaça das pombas, as 3 principais cooperativas da região criaram o Centro de Desenvolvimento do Médio Vale do Paranapanema. A entidade é dirigida pelo agrônomo e produtor Hugo de Souza Dias. Ele conhece muito bem o estrago que a amargosa faz. Hugo, como é que é o ataque da pomba na soja? Bom, o ataque se dá nessa fase aqui, quando a soja está emergindo, a plantinha está saindo da terra, então a pomba come essas 2 partes aqui, que é chamada de cotilédon, matando a plantinha, como essa que está aqui. Ao comer as 2 orelhinhas, ela deixa a planta sem reserva nutritiva, destruindo completamente a plantinha. Nos pontos onde o ataque foi mais intenso, é preciso replantar a soja. A pomba também ataca o trigo, que é a principal lavoura de inverno da região. Além de comer o grão, ela assenta no cacho e provoca o acamamento da cultura, o que aumenta o prejuízo. No arroz, o ataque ocorre do mesmo jeito e o estrago também é grande. Mas o prejuízo maior é mesmo na soja. O seu Atílio Zonfrilli acabou de plantar 100 hectares da cultura e tem razão de sobra para se preocupar. A propriedade fica a apenas 3 quilômetros da principal área de ninhos da região. O ano passado eu cheguei a correr no meio da lavoura, eu com 50 e poucos anos, correndo no meio da lavoura, eu cheguei a chorar de raiva, porque não é possível a gente ficar aí. Isso daí é uma coisa que deixa a gente chateado, aborrecido, porque não tem jeito, você espanta, elas não vão embora. Então eu cheguei num ponto que eu estou desesperado. E o que o senhor vai fazer para enfrentar a pomba, seu Atílio? Olha, eu vou tentar de tudo quanto é jeito esse ano para que a soja nasce bem, que eu tenha uma boa colheita. E vou marcar tudo que eu gastar, eu vou entrar com ação contra o IBAMA. Eu já arrumei um advogado e não tem outra saída. Se eles querem criar pomba, eu tenho que cuidar da lavoura. Na luta para diminuir o prejuízo, os agricultores estão sendo obrigados a aumentar os gastos. Este é o caso do Antônio José Tondato, que plantou 150 hectares de soja. As pombas estão criando aí e a coisa está feia, hein? Cada ano mais, a dificuldade está crescendo cada dia mais. Você já calculou quanto que a pomba aumenta o teu custo? Só para espantar a pomba, que seria não deixar ela comer a lavoura quando está em emergência, a gente tem gastado de 1 a 1,5 saco por hectare. Agora, não parece pouco isso para você? Parece pouco. Mas a área de plantio da nossa região aí, que se gira em torno de uns 150 mil hectares, o valor se torna uma quantia muito grande. A maior parte dos gastos dos agricultores é para fazer barulho. Isso mesmo, foi esse o jeito que eles arrumaram para espantar as pombas na hora em que elas descem para comer a plantação. Juntando todas as festas do ano, este armazém do município de Tarumã vende umas 300 dúzias de rojões. No plantio da safra, as vendas chegam a 2.000 dúzias. O visitante que chega aqui no dia da pomba corre o risco de achar que o povo do lugar é meio maluco.
Esse pessoal aí, por exemplo, não está disputando nenhum rally de moto, como aqueles que a gente vê nos programas de esportes. Mesmo com toda a barulheira, a pomba não vai embora. Ela assusta, dá um voo curto e assenta de novo 20 ou 30 metros adiante. Juntando o aumento de custos com a quebra da produtividade, o agricultor está perdendo 2 sacos de soja por hectare. E somando com o estrago nas outras culturas, o prejuízo chega a 4,5 milhões de dólares por ano. O seu Lídio Vasques comprou 2 motos só para usar nos seus 50 hectares de soja. Foi pouco. Teve de arrumar mais 4 e ainda gastou a própria garganta espantando a amargosa. Ontem teve um ataque de pombinha aí de mais da conta, sabe? E comecei a gritar também junto com os companheiros aí pra ver se aliviava. Adiantou alguma coisa, seu Lídio? Adianta porque tem de fazer, não pode deixar lá sentar e comer à vontade, né? Tá ficando difícil produzir. Tá ficando difícil. Ou nós temos que plantar pasto, vamos comer só carne então, parar de produzir soja, milho, porque não tem condição. O senhor acha que dá para conviver com essa pomba, seu Lídio? Mas nós não vamos aguentar, né? Não dá para conviver? Não dá para conviver. Que hora que o nego tá, que ela tá mesmo atacando, o nego perde a cabeça. Se aparecer um florestal, é capaz que o nego... Bom, aqui parece que uma pombinha tá valendo mais do que um ser humano. Enquanto o agricultor perde a esperança de uma solução a curto prazo, os cientistas trabalham contra o tempo. Eles precisam conhecer bem a pomba para saber qual o melhor jeito de enfrentar a praga. Até agora, os estudos e as tentativas de controle não deram resultado. É o que você vai ver no próximo bloco. A gente volta já. Apesar de ser um problema antigo, foi só nos últimos 2 anos que a praga das pombas chamou a atenção dos técnicos em meio ambiente. O primeiro passo é juntar o máximo de informações sobre a amargosa. A voante ou pomba de arribação são outros nomes que a amargosa recebe pelo Brasil afora. O nome científico dela é Zenaida auriculata. É uma ave migratória, ou seja, muda de região de acordo com a época do ano. Os técnicos dividem a espécie em 2 grupos. O primeiro passa parte do ano nos estados do Nordeste e depois voa para Fernando de Noronha. O grupo que a gente conheceu habita desde o Mato Grossão até a Argentina, incluindo o Paraguai e o Uruguai. Na região do Paranapanema, existem 2 grandes ninhais. O maior fica neste canavial de 250 hectares. A área pertence a uma usina de açúcar e álcool do município de Tarumã, em São Paulo. O segundo ninhal fica do lado paranaense, em Cambará. As pombas atacam as lavouras num raio de mais ou menos 40 quilômetros a partir de cada um desses pontos. Ou seja, a praga ameaça uma área de mais ou menos 500 mil hectares. Elas não causam nenhum dano ao canavial, mas encontram aqui condições excelentes para se reproduzir. O ninho fica protegido do vento, da umidade e dos poucos predadores que sobraram. O corte da cana é feito uma vez por ano, o que dá tempo de sobra para criar várias ninhadas. O número de pombas é tão grande que existe praticamente um ninho em cada touceira. Nos carreadores se ouve um barulho que não para nunca. E em toda a região, por todo lado que se olha, o que se vê é pomba voando. Mas por que será que a amargosa virou praga no Vale do Paranapanema? Eu acho que principalmente por causa de 3 motivos. O desmatamento exagerado da região, que hoje nós temos de 1 a 2% da cobertura florestal original, que isso provoca uma diminuição e uma falta de abrigo para os predadores da pomba. O segundo motivo é o fato de ter alimentação o ano inteiro. Nós temos 2 safras por ano. Temos milho, safrinha, o trigo no inverno. Nós temos a soja, o milho e o arroz no verão.
Isso faz com que a pomba tenha alimentação um ano inteiro. E o terceiro motivo é o abrigo que é dado pela cultura canavieira. Mais ou menos. Este é o biólogo Reginaldo Donatelli, da Universidade Estadual Paulista, a Unesp de Bauru. Para ele, a amargosa é uma velha conhecida. Esse é uma pomba adulta, não dá para saber o sexo, viu, Sidney? Porque macho e fêmea são iguais. Então isso dificulta um pouco o nosso trabalho. Mas ele tem uma cabeça um pouco acinzentada. Os lados atrás do olho tem duas manchinhas pretas e tem manchas douradas aqui nessa região lateral na garganta. O peito é marrom avermelhado. A cauda tem uma pontinha branca, final da pena da cauda. Quantas posturas a ave faz por ano, Donatelli? Olha, mais ou menos entre 4 e 5 posturas por ano. Quer dizer, ele tem a capacidade de se reproduzir, uma vez adulto, 4 ou 5 vezes por ano, o que é bastante para uma ave. E quantos ovos ela põe, Donatelli? Normalmente são 2 ovos, excepcionalmente 3 ovos por postura. Os filhotes nascem de olhos fechados e cobertos com uma penugem rala. Mais 14 dias e a pombinha já está deste jeito. Aos 8 meses de idade, a ave está adulta e vai viver durante 7 anos. Os pesquisadores descobriram que a amargosa mudou seus hábitos para se adaptar às novas condições ambientais da região. E antes de definir qual a melhor forma de combate, é preciso conhecer bem essas mudanças de comportamento. O professor Donatelli está marcando um determinado número de aves para acompanhar e estudar os seus movimentos. Os inimigos naturais da pomba também estão sendo estudados. Este aí é o carcará, um dos poucos gaviões que resistem na região. Veja só, ele está justamente comendo um filhote de amargosa. O biólogo Carlos Albert, da Unesp de Assis, calcula que existam menos de 600 deles por aqui. Os gaviões, por exemplo, eles necessitam da mata por diversos motivos. Primeiro, porque eles precisam nidificar, ou seja, precisam fazer seus ninhos. Ele só faz ninho em árvore. Só faz ninho em árvore. Então, o predador precisa... O predador, por exemplo, que está aqui, que ele colhe a pomba aqui, ele vem de 20 quilômetros daqui, vem do Horto Florestal de Assis. Né? Tem que fazer uma migração, uma pequena migração diária, para ele vir se alimentar. Depois, à noite, ele volta para seu local de ninho. Né? Mas mesmo aqui, para ele caçar, ele precisaria de pontos de observação. Sem os pontos de observação, ele teria que ficar constantemente voando, né, para achar a presa. Então, um reflorestamento, matas ciliares são muito importantes para a recolocação de predadores. Com tanta coisa ajudando a pomba, o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, autorizou um ataque direto à praga. A ideia é tentar diminuir a população, destruindo os ovos e filhotes ainda no ninho. Para entrar no canavial é preciso estar preparado. As folhas são cortantes e o pessoal se defende usando camisas de mangas compridas e esta máscara improvisada com uma camiseta. A coleta de ovos e filhotes de dentro do canavial está sendo feita com autorização do IBAMA desde janeiro desse ano. Hoje tem uma equipe de 25 rapazes que só fazem isso o dia inteiro. Cada menino desse, em média, está coletando cerca de 80 quilos de ovos por dia. E olha que tem bastante serviço para o pessoal fazer. Dá só uma olhada na quantidade de ovos que eles recolheram em apenas uma tarde de trabalho. Esse monte, que é relativamente pequeno, em comparação com o tamanho do ninhal, tem aproximadamente 100 mil ovos. No começo, a equipe recolhia apenas os ovos. Mas isso não tinha nenhum efeito, porque poucas horas depois a pomba botava outro no lugar. Os próprios colhedores abrem uma vala no meio do canavial e enterram tudo o que foi coletado no dia. O IBAMA também autorizou a caça de pombas adultas, desde que a carne não seja vendida. Uma vez por semana, o ônibus do CDV sai de Tarumã e leva os caçadores até o ninhal. A amargosa tem hábitos diurnos e à noite vira presa fácil. Surpreendida pelo facho de luz, ela quase não reage. E quando tenta voar, já é tarde.
Um bom caçador enche a mão em poucos minutos. Aí é só ir jogando no saco que o companheiro vem trazendo logo atrás. Em menos de meia hora, estes 3 rapazes pegaram mais de 20 quilos de pombas. Limpando, quanto dá de carne? Faz uns 9 quilos, 10 quilos. 9, 10 quilos de carne. Isso aqui dá pra comer quanto tempo? Ah, mais de semana. E qual é o gosto dessa carne, Juliana? Parecido com gosto de frango? É. E como é que vocês fazem normalmente? Como é que come ela? Minha mãe mesmo faz, ela cozinha, depois frita. É. Aí fica boa. Mas tem gente que assa. Dá pra fazer churrasquinho, Marcelo? Dá. Fica bom? Fica. Só fazer um tempero com limão, limão ou de vinagre, tanto faz. O José Aparecido, que veio de Assis com os amigos, acha que a caçada vale a pena. Ah, vale, né? Porque é uma misturinha a mais aí, porque a carne tá cara e a gente vem aí já... Isso aí vai bem, né? Com uma pinguinha dá um aperitivo bom, né? Os técnicos do IBAMA e do CDV calculam que já foram destruídas 112 toneladas de ovos e filhotes desde o começo do ano. Mas apesar de todo o esforço, nada indica que este trabalho esteja dando resultados concretos. O primeiro objetivo desse trabalho de coleta de ovos e filhotes era a tentativa de fazer com que as pombas migrassem da região, fossem embora. Já deu para ver que isso não funcionou. O segundo objetivo era realmente tentar baixar a população e impedir com que ela se multiplicasse. Mas ficou muito claro para a gente que já é uma estratégia da pomba produzir uma quantidade muito grande de ovo e de filhote. Então, mesmo por mais que a gente faça essa coleta, ainda a quantidade de filhote que ficar para trás é suficiente para manter essa população num nível de dano muito grande. Agora, o que a gente está querendo é lançar um desafio às instituições de pesquisa, à comunidade científica, para que venha estudar nosso problema e tente dar uma solução para nosso problema, já que o agricultor está desesperado com o problema. Sem perspectiva de solução rápida, os agricultores estão desesperados. A situação é tão grave que tem muita gente defendendo a desobediência às leis ambientais e o envenenamento em massa das pombas. Eu acho que poderia aí haver uma liberação, um envenenamento parcial, ou um outro tipo de controle, um esterilizante, alguma coisa nova que solucionasse, que o problema nosso é sério e as dificuldades estão sendo muito grandes, cada ano que passa maior. Eu tenho medo de envenenar, porque não por causa da pomba, por causa dos outros animais. E esse ano nós vamos ainda tentar com cautela. Agora, se não tiver outro jeito, o ano que vem nós vamos envenenar essas pombas. Nós vamos envenenar, aconteça o que acontecer. O agricultor chegou num ponto que ele não tem mais medo de nada. E eu já não tenho mais medo de nada. Eu fui convidado para fazer isso e eu não quis fazer. E nós vamos dar mais uma chance esse ano. Se não tiver outro meio, nós vamos envenenar. A ideia é reprovada pelos cientistas que estão estudando o problema, como o biólogo Carlos Albert, da Universidade Estadual Paulista, a Unesp de Assis. Se a gente soubesse que o envenenamento é só sobre a pomba, ainda teria um efeito, a gente poderia talvez até pensar em usar. No entanto, outros animais vão ser prejudicados. Por exemplo, a pomba é uma ave que se alimenta de grãos. Assim como a pomba, outras aves se alimentam de grãos. Esses também vão morrer se houver um envenenamento. E além disso, existem aves, por exemplo, que se alimentam de grãos e de insetos, né? Se elas comerem os grãos envenenados, elas vão morrer e não vai haver um controle sobre os insetos. O que vai acontecer? Provavelmente uma outra praga de insetos, sem afetar a praga de pombas. Quer dizer, nós vamos ter duas pragas. Como é que a gente vai fazer? E é um desafio. Para a doutora Nilde Pinheiro, superintendente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA, em São Paulo, o envenenamento só vai criar novos problemas. Ela também adverte que isso é crime contra a natureza e a punição é cadeia. O envenenamento pode acarretar prejuízos imensos à saúde pública. Você imagina se uma criança, porque ali eles comem a pomba, você sabe. Uma criança pegar uma pomba envenenada, ou mesmo um adulto, ou contaminar o lençol freático com a putrefação, enfim, são consequências drásticas
e que eu tenho certeza absoluta que o agricultor não vai querer fazer isso no seu próprio lugar de trabalho, né? Então, o envenenamento é totalmente desaconselhável. Soltar rojão, fazer barulho, aí tudo bem. Agora, envenenamento, não. Quer dizer que o negócio é ter paciência mesmo. Não só ter paciência, como ter vontade em recuperar o ambiente que se mostra hoje profundamente degradado. Não há outra solução. Esta estátua erguida na entrada da cidade de Assis representa São Francisco, considerado o padroeiro do meio ambiente. Ele acreditava que o homem podia viver em harmonia com a natureza. Hoje, com a agricultura da região ameaçada, o santo parece estar dando um novo recado. Quando esta harmonia é quebrada, o conserto fica caro, difícil e demorado. Anos atrás, essa mesma pomba surgiu numa região produtora de sorgo da Argentina. Tentaram de tudo por lá para fazer o controle, desde veneno até bombas de napalm, iguais às da Guerra do Vietnã. No fim, os agricultores resolveram abandonar o sorgo. Hoje, eles vivem do turismo. E a principal atração é a caça à pomba, que continua existindo aos milhões na região. E o Globo Rural termina por aqui. Bom dia e até para a semana. Bom dia e até domingo que vem. Assista agora Festival de Desenhos.